Não, mas... Ele briga porque ele não quer chorar. Mas aí eu falei isso na bênção e terminei, foi uma bênção rápida, porque ali na correria, né, o médico não deu um tempinho pouco para nós. Aí ela ficou lá no hospital, entubada. Nós fomos para casa e a Rebeca e a Alissa, né? A Alissa tinha 8 anos. 8 e a Rebeca 15. 14 para 15. Não, 15 para 16. 15 para 16. E o Jonathan estava na missão, na Guatemala. O Jonathan na missão e eu fui o responsável por ligar para ele, para dar a notícia que a mãe estava morrendo, né? Entre aspas. Tá aí viva, né? E aí nessa correria, ela ficou no hospital por 3 dias. Eu fiquei em coma, né? Por 3 dias. Ficou em coma por 3 dias. A gente ia lá, aí tem as fotos, né? Quem quiser acompanhar o canal da Vânia vai conseguir ver todo o trajeto aí dessa história. As pessoas que cuidaram de mim durante o tempo que eu estava em coma, experiências que algumas pessoas viveram comigo e depois vieram me contar, tá lá no canal. Legal. A gente vai colocar aqui, o pessoal que está nos assistindo já pode acessar também. Tá. E lá também depois vocês vão ver eu fazendo, quando eu me recuperei, fazendo terapia com ele, fazendo processo, primeira vez que eu levantei, tem tudo lá, a gente gravou, né? Então, nesses 3 dias de coma, no 4º dia você acordou? Eu abri os olhos. A primeira pessoa que eu vi foi ele estava com a Alissa do lado, minha caçula, tinha minha amiga Rose e um enfermeiro. Eu lembro da cena quando eu abri os olhos. Tá bom, vamos Mas durante os 3 dias ela teve algumas... É isso que a gente quer fazer. Então vamos pegar um pouco agora aqui, vamos quebrar a experiência de vocês em partes. Volta Tá um bom. pouco. Aí você estava lá, o médico disse isso, você deu a bênção e você é apagada. Eles nem fecharam O pedaço que pedaço, estava, é. que eles abriram. Eles falaram que eu ia morrer, deixaram semi-fechado. Aí ela foi lá pro Antes de CTI, entrar na parte da Vânia, da tua experiência, Vânia, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal, Senseu. Você, lógico que já passou, tá? Mas você naquele momento se considerava preparado para aquela notícia que o médico tinha te dado da morte? Acho que ninguém está preparado para algo que você não sabe que vai acontecer. Ou algo ruim como isso, né? Eu te faço essa pergunta porque é algo que a gente não planeja, não controla e não sabe. Não. Como você mesmo falou, nunca tive nada, de repente uma dor tão forte, pum. Outra pergunta que me vem assim, também bem pessoal é, se a Vânia tivesse de fato partido, como seria a questão familiar? Aí pode ter N cenários, mas o que eu estou levando a pergunta é porque, de novo, como a gente não sabe quando e não se prepara para, me vem à mente assim, como é o relacionamento meu com meus filhos? Como é a minha preparação financeira? Eu trago muito assim, num conceito normal, vou chamar assim, normal, o homem é o provedor e a esposa tem muitas vezes o tempo na casa ou também é uma provedora do lar. Mas de um modo normal, o homem é o provedor. Se eu faleço hoje, que tipo de preparação eu estou deixando para minha esposa? Financeira, de forma a deixar ela e meus filhos seguros. Então, são coisas que eu tenho pensado através da tua experiência, Vânia, do que vocês como casal viveram, como eu tenho me preparado para isso. Eu acho que essa é uma pergunta boa para todos nós. Como nós estamos preparando? Nós não estávamos preparados para isso. A gente Até tinha um porque ano nem aqui. seguro a gente tinha. A gente teve uma conta exorbitante, né? Porque foram quase 40 dias no hospital, uma semana na UTI, 2 cirurgias na mais cabeça. do que $250 milhão de dólares. Mais do que $250 milhão de dólares. Então, assim, por isso que a nossa vida mudou totalmente, né? Mas aí foi outra bênção, né? Que quando a gente foi ver a papelada do hospital, ele falou, sua conta está paga. Na verdade, é porque a assistente tinha orientado ele a pedir ajuda para o Medicaid. E o Medicaid pagou 90% para ele. E a gente só pagou 10%. A gente levou todo o nosso dinheiro, mas pelo menos foi 10%. Que era o que a gente tinha. Parecia que o Senhor tinha deixado para a gente pagar o que a gente tinha.